Boa tarde, meu nome é Guilherme, sou estudante aí do incrível mundo da computação e hoje eu vim trazer para vocês aí um pouco do que é deploy. Já explicando aqui, deploy se trata da gente utilizar um serviço de computação na nuvem para alocar um serviço, por exemplo, o SQL, que vai ser o que nós vamos utilizar nesse vídeo. Mas se tratando de computação na nuvem, a gente tem diversos serviços que disponibilizam é, essa parte de computação na nuvem. Um dos mais famosos aqui é a Amazon AWS, tá bom? Que é muito conhecida aí, que é muito utilizada por muitos bancos, entre outras diversas empresas. Temos também o Microsoft Azure e o Google Cloud, que são aí os serviços mais recomendados, né, quando se trata de computação na nuvem, sendo eles Amazon AWS, Azure e Google Cloud. Vamos agora aqui para a parte do deploy. Como eu falei para vocês, o deploy ele é quando a gente coloca algum tipo de sistema online. Nesse caso aqui, eu vou fazer deploy nesse site do Heroku, que é uma plataforma que está ficando famosa por conta de ser de graça para quem vai estudar, para quem vai gerar ali o seu sistema online na web para estudar, literalmente. Então vocês podem acessar aqui ó, o site do Heroku, tá bom? Esse é o nome aqui, ó, heroku.com, e vocês podem estar criando a conta de vocês. Como eu já tenho, eu não vou fazer esse processo, até mesmo porque é um processo simples. Então eu vou criar um novo serviço aqui. A gente pode clicar aqui no botão novo, tá? E vamos aqui, ó, criar um novo app. Aqui ainda eles não têm a região América do Sul, então eu vou colocar aqui que vai ser nos Estados Unidos mesmo. Vou colocar um nome aqui, tá? No meu vai ser o nome da minha aplicação e essa parte tem que ser um nome que nunca existiu no servidor da Heroku. Então eu vou colocar um nome bem diferente aqui. Vou colocar, por exemplo, banco de dados V3RK, que é o meu nickname que eu gosto de ser chamado assim. Então, ó, cliquei no botão Create App, ele vai automaticamente criar para mim aqui a nossa aplicação. E vocês podem ver aqui, ó, que nós não temos nada ainda nela, ó, R$ 0 pago. A gente vai vir agora aqui na parte de instalação do nosso SQL no nosso serviço. Então a gente vem aqui em Resources, tá bom? E vai pesquisar aqui, ó, MySQL. Vocês podem ver que vai aparecer esses serviços de databases aqui. A gente pode, por exemplo, clicar nesse ClearDB aqui, que é o serviço que a gente vai usar, que é de graça. Então, ó, Play Name, você pode ver que ele está aqui, ó, totalmente free, Ignite Free. Aqui tem os preços dele, caso você vá contratar. Só que aí você vai ter um serviço totalmente diferente. Você vai ter um serviço mais rápido, um serviço bem otimizado, entre outras diversas melhorias. Como a gente está fazendo só para estudo, vou deixar ele como free. Então vamos criar aqui, ó, Submit Order Form. Agora ele vai criar o nosso banco de dados aqui, realizar a instalação do nosso SQL. E pronto, ele realizou a instalação. Agora eu posso clicar aqui também, ó, para ver algumas coisinhas, algumas informações sobre. Só que não vem ao caso, pelo menos por agora. Vamos então criar a nossa API, que seria a nossa chave de conexão para o SQL. Eu venho aqui em Settings, vou descer aqui e vocês podem ver que aqui está escrito, ó, Config Vars, que seria configurar variáveis. A gente clica nesse botão aqui, ó, Rever o Config Vars, e ele vai gerar para a gente aqui esse link. Esse link aqui é a nossa API. Então vou abrir um bloco de notas aqui, ó. Perdão, que abriu no outro monitor. A gente pega, copia aqui esse bloco de notas, tá? E cola aqui. Então a gente tem que entender o quê? Que essa daqui é a nossa key. Então vou escrever aqui, ó, key, dá uns 2 pontos, tá? Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que identificar qual que seria o nosso username. Username, ele vai ser esse primeiro da barra para frente até esses 2 pontos. Então vou copiar aqui, vou colar aqui. Agora a gente pode digitar a porta. A porta geralmente ela vai ser dada pelo próprio servidor quando a gente for logar. Se caso o seu servidor ele te falar alguma porta específica, você usa essa. Mas como ele não falou, então eu vou deixar a porta como nula por enquanto, tá? Vamos lá, a senha do nosso acesso vai ser daqui, ó, dos 2 pontos para frente até o arroba, beleza? Então vamos colar aqui a senha.
Depois da senha, a gente tem o host de acesso. O host, ele vai ser desse arroba para frente até essa barrinha aqui, certo? Então vamos copiar aqui, colar o host aqui. E agora nós temos também o banco. O banco é a parte mais chatinha. Então o banco a gente vai pegar e vai copiar aqui, ó, da barra para frente até o final true. Então isso aqui é tudo que nós precisamos para ter acesso aí e fazer o nosso deploy no SQL. Então vou usar aqui a ferramenta Workbench, tá bom? O Workbench, ele é uma ferramenta aí que você pode acessar remotamente seu banco de dados e fazer todas as configurações. É claro que tem outras ferramentas também, como o Beaver, entre outras aí, tá bom? Mas nessa daqui eu vou utilizar o Workbench. Então vamos esperar o nosso Workbench abrir aqui, é coisa bem rápida mesmo. Já não está sendo muito rápido. Beleza, abriu. O nosso Workbench, ele vai vir assim. Esse MySQL conexão aqui é um localhost. Isso aqui está no meu computador, tá? Então não está conectado remotamente em outro servidor. Mas para a gente conectar remotamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em Database e Connect to Database. Ou seja, conectar a database. Clicando aqui, ele vai aparecer todas essas informações para a gente. Essa daqui é a própria porta que ele colocou. Então a gente pode vir aqui no nosso banco de dados, tá? E colocar aqui, ó, a porta. Então, ó, essa porta aqui vai ser minha porta de acesso. Então vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. Ele está pedindo primeiro o hostname, tá? O hostname qual que é? É esse aqui. Copiei aqui, vou colar aqui. Vamos agora para a parte de... qual que é a parte que está aqui agora? Username. Então, username é esse daqui. É algo bem simples, tá, gente? Agora a gente vai para qual parte? A senha, é claro, né? A gente pega aqui a senha e coloca aqui. E vamos ver se ele está pedindo mais alguma coisa. Hostname, porta, username e é isso. Clicamos aqui em OK. E aí ele vai carregar e vai realizar a conexão para a gente. Então é uma prática bem simples que tem muita utilidade. Você pode, por exemplo, conectar esse seu serviço a serviços como o Google, entre outros. Então acaba sendo bem útil. Aqui a gente já tem o nosso banco de dados, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou abrir aqui o Notepad++, que é onde eu gosto de colocar os meus códigos em SQL. Aqui a gente já tem até algumas coisinhas aqui, ó, que já foram criadas, tá? Eu vou pegar e vou apagar isso tudo aqui, ó, e vou fazer do zero. Então, o primeiro comando que a gente tem que fazer, use banco. E qual que é o nome do nosso banco? Heroku, final AB. Onde que a gente vai encontrar isso aqui? Aqui, ó, no banco. Então, Heroku, final AB. Vou dar um espaço aqui, vou colar, coloquei o ponto e vírgula e vou copiar aqui, ó. Deixa eu só tirar esse hashtag aqui. Eu vou colocar aqui, ó, comando para usar banco, beleza? Aqui a gente já tem uma query aqui, tá? Mas se caso o seu não aparecer, você pode clicar aqui, ó. Create new SQL, tá? Before execute queries, tá bom? Aí ele vai abrir essa linha de comando aqui, onde você consegue criar tudo, utilizar os comandos SQL. Então, cliquei aqui, vou selecionar e vou clicar aqui na setinha para executar. Você pode ver que ele já vai mostrar aqui para mim embaixo aqui. Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que foi. Ah, escrevi banco, é database. A gente tá acostumado com o português aí dá essa besteira aí. Na real não tem nem database, gente, olha aí. Tanto tempo pra você utilizar SQL que tá até esquecendo. É só use o nome do banco, tá? Então a gente seleciona aqui e dá comando de execução. Aqui ele já confirmou pra gente, ó, pela setinha verde, e isso é um dos pontos fortes aqui do Workbench, que ele já mostra se o seu comando foi executado. Não que os outros não mostrem, mas eu gosto dessa forma que ele apresenta pra gente. Então vamos criar aqui agora uma tabela. Eu vou vir aqui no meu Notepad, tá? E vou escrever aqui o comando para se criar uma tabela. Então, ó, comando para se criar
uma tabela. Então a gente vai criar aqui, ó, create table, vamos colocar cliente, por exemplo. Aí a gente abre aqui, vamos criar uma chave primária. Então vamos lá, id cliente vai ser o que? Um número inteiro, vai ser um primary key, tá? Primary key. E ela vai ser auto underline incremente. Incremente, beleza. Isso tá. Eu vou resumir o que eu falei aqui. A gente está falando, eu quero que nós criemos uma chave, onde o nome dela vai ser id cliente e ela vai ser um número inteiro. Esse auto incremente aqui é para que ela se auto acrescente um número. Ou seja, toda vez que eu dar uma entrada no banco, perdão, na tabela, ela vai pegar e vai criar um número. Eu vou colocar aqui agora o próximo campo, que é nome. O nome vai ser um varchar. Eu não vou colocar muito grande não, de 30 caracteres. E eu vou colocar not null, para que se caso o usuário não digitar nada aqui, ele não consiga dar entrada. Vou digitar aqui idade, vou colocar aqui char, vou colocar varchar, vai. Varchar 3, não tem como uma pessoa ter mais de 999 anos, ou 150, pelo menos eu não sei ninguém que passou dessa idade. Mas vamos colocar aqui 3 caracteres. Vamos colocar aqui agora, a gente já colocou nome, idade, vamos colocar sexo, tá? Então sexo a gente pode colocar como char, tá? Então vamos deixar char. Ou então a gente pode colocar a opção enum. Enum a gente dá... É como se a gente falasse pro SQL o seguinte: olha, você tem essas duas opções, ou A ou B. E no nosso caso aqui vai ser feminino ou masculino. Vou colocar aqui também not null. Bom, aqui agora nossa primeira tabelinha já está bem desfeita. Vamos só copiar o comando, tá? E executar. É lógico, né? O ponto e vírgula aqui no final. Vamos jogar aqui no nosso SQL, no nosso Workbench. Vamos selecionar o que a gente quer executar e clica aqui para executar o comando. Aqui ele já deu a resposta para mim, ó. Foi criado o banco com sucesso. Perfeito. Vamos criar então mais uma tabela aí com o nome de... Vou colocar endereço do cliente, pode ser? Então create table endereço, tá? Vou colocar endereço porque não é legal ficar colocando uma acentuação, porque vai por mim, depois pode dar um baita de um problemão para quem estiver programando. Então, beleza, a gente tem aqui a tabela endereço. Vamos colocar aqui rua, colocar um varchar aqui de 60 caracteres. Vou colocar not null, que é obrigatório a entrada desse dado. Vou colocar aqui mais o que? Vou colocar o número da casa, número. Olha, a acentuação não pode. Número da casa. Vou colocar aqui um varchar. Perdão, vou colocar aqui um varchar de 5 caracteres. Aqui ele não reconheceu o nosso varchar. Vamos ver por quê. Agora foi. Mas eu vou pegar e vou fazer bonitinho. Vou deixar aqui, ó, varchar. Beleza? Então a gente tem rua, número. A gente pode colocar também o que? Bairro. Vai ser outro varchar aí. Até de 30 caracteres. Provavelmente deve ter algum bairro maior. Mas aqui como exemplo eu não vou fazer com tantos caracteres. Acho que não tem necessidade. Então nós temos rua, número, bairro. E vamos colocar também estado, que é muito importante. Estado vai ser um char, tá? De 2. Por que 2? Porque estado a gente consegue representar com duas siglas. São Paulo a gente tem que é SP. Minas Gerais, MG. Então já conseguimos criar tudo aí. E é claro aqui, vamos criar o nosso ID, endereço. Para a gente poder ligar a nossa tabela cliente com a nossa tabela endereço. ID endereço aqui, ó. Escrevi errado. Então, ID
endereço, tá? Infelizmente vai ter que ficar assim, endereço. Então vamos lá, vai ser o número inteiro, nosso ID endereço, vai ser uma primary key, uma chave primária, e ela vai ser auto increment, que é auto incrementável. Agora a gente pode pegar, copiar aqui o nosso comandinho e vir aqui no nosso workbench e clicar para executar. Selecionei e clico aqui, ó, no raiozinho. Vamos ver que ele vai apresentar para a gente. Certinho, ele criou. Vamos então atualizar aqui o nosso banco da Heroku. A gente pode clicar com o segundo botão do mouse e refresh all, recarregar todos, tá? Aí ele vai aparecer aqui pra gente dentro das tabelas, ó, tanto que ele já mostrou até a setinha, as nossas tabelas que estão nos nossos servidores da Heroku. Então aqui nós temos, ó, a tabela cliente e a tabela endereço, tá? Então a partir daí agora a gente vai dar entradas no nosso banco. Então vamos fazer nossas entradas aqui. Então vamos lá. Insert, tá? Que é inserir. Ops, tá errado. Insert into cliente, que é a nossa tabela aqui, cliente, tá? Values. E agora aqui eu vou colocar os valores. Então eu sei que o meu primeiro valor é a chave primária. Então ela logicamente deve ficar null, porque o próprio banco ele coloca o valor da chave para mim. Agora vai ser o nome. Vou colocar aqui as aspas e a vírgula, tá? E vou colocar meu nome, Guilherme da Silva. Agora a gente vai colocar aqui a nossa idade. Eu fiz 21 anos há 2 dias atrás. Vamos colocar aqui nosso sexo, que é masculino, tá? A gente deu a opção aqui, ó, de sexo E1. Então, se você colocar algo diferente de F ou M, o banco ele não vai aceitar essa entrada. Então, se atente bem a isso. E agora aqui a gente fecha o nosso parênteses e coloca ponto e vírgula. Então vamos lá inserir na nossa tabela clientes, tá? Selecionei tudo certinho aqui. Ó, eu já encontrei um erro aqui. Aqui é into. Vou até corrigir aqui no meu bloco de notas do Notepad, para que depois a gente não tenha esse mesmo erro. Então selecionei tudo aqui e vou clicar no raiozinho. Olha, ele deu um erro aqui, ó. Você tem um erro de sintaxe no seu SQL. Vamos ver o que ele identificou aqui. Provavelmente é essa vírgula aqui, ó, no final. Eu devo ter esquecido dessa vírgula aqui. Vamos copiar aqui de novo, ó. O legal do Workbench é isso, que ele mesmo já aponta pra gente quais que são os erros que a gente está cometendo. Eu tinha visto o erro ali, só que eu falei, eu vou executar para ver o que acontece. Bom, agora aqui ele conseguiu fazer a entrada, ó. Ele inseriu tudo certinho, tá? Insert into client values. Ele até confirma pra gente aqui. E é por isso que eu acho muito excelente o Workbench. Vamos agora aqui inserir, tá? Na nossa tabela endereço. Então, ó, insert into endereço, né? Que é o nome da nossa tabela. Values. E agora que a gente vai colocar primeiro o que? A nossa chave primária. A nossa chave primária, nós entendemos que ela tem que ser null. Por quê? Porque o banco, ele em si que vai incrementar pra gente a nossa chave. Então, beleza. A gente selecionou null. Agora a gente vai colocar rua. A rua que eu resido. Vou colocar aqui, por exemplo, rua. Vou colocar uma rua fictícia, tá, gente? José Ribeiro Costa. Essa rua não existe. Existir, eu não, nem sei onde fica, tá? Número da casa agora. Eu resido na casa 126. Ops, coloquei uma aspa aqui sem querer. 126. Vamos ver aqui agora. Bairro. Eu moro na cidade de Barueri. Então vamos lá. Barueri. Estado. Eu moro em São Paulo. Então SP. A gente podia ter feito o que também? Nós poderíamos ter criado um código para representar a cidade de estado. Então, por exemplo, o código 1 vai ser São Paulo, código 2 Minas Gerais, código 3 Bahia. Esse é um exemplo, mas aqui como é algo bem um pouco mais focado assim só para ensinar as pessoas sobre deploy,
Então eu vou fazer dessa forma aqui mesmo. Peguei lá o meu comando, tá? Coloquei aqui no Workbench e vou executar. Ó, ele já afirma aqui para mim que está tudo certo. A query foi executada, tudo ok. Agora a gente tem que, por exemplo, trazer essas informações. A forma mais simples para a gente trazer as informações aí é a gente fazer assim, ó. Select, tá? Que é uma seleção. From cliente. Esse método aqui de seleção, ele seleciona todos os dados da tabela. Se você tem um banco de dados enorme, logicamente você não vai usar ele, né? Porque senão vai sobrecarregar o teu banco, provavelmente vai deixar ele um pouquinho mais lento. Mas como aqui o nosso banco é pequeno, é só para estudo, vou usar ele. Vamos ver o que ele vai me apresentar. O certo é ele me apresentar exatamente isso aqui, ó. Ele criou o ID para mim de número 4, onde tem o nome Guilherme, idade 21 anos, sexo masculino. Vamos agora trazer aqui da nossa tabela endereço. Eu ia falar endereço. Então vamos selecionar aqui e executar. Ele trouxe para mim aqui, ó, ID endereço 4, Rua José Ribeiro Costa, número 126, bairro Barueri, estado São Paulo. Certo? Agora a gente tem que pensar como que eu vou pegar e vou selecionar todos esses dados ao mesmo tempo. Se eu quero trazer, por exemplo, as duas tabelas, tabela cliente e tabela endereço. Agora a gente vai fazer isso, que é um pouquinho mais complexo, mas não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então vamos marcar aqui, selecionando as duas tabelas, tá? Então vamos lá, select, tá? Select. A gente vai pegar todos os campos aqui da nossa tabela cliente. Então vamos lá. ID cliente, tá? ID cliente, vírgula, nome, vírgula, sexo, vírgula, idade. Beleza. A gente só pulou, fez uma coisinha errada aqui, colocou o sexo antes da idade, né? Mas não tem problema não, vai alterar. A gente coloca a vírgula, e agora a gente vai chamar da tabela endereço rua, vírgula, número da casa. Então vamos, número, underline, da casa, vírgula, bairro, vírgula, estado. Esses aqui são todos os campos que eu quero trazer, tá, gente? Né? Que eu vou... Acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, ó, selecionei todos os campos das duas tabelas que eu quero trazer e vou colocar aqui from cliente, que é a minha primeira tabela. Vou colocar aqui inner joy. Deixa eu lembrar aqui. Endereço, onde a gente vai adicionar endereço como a segunda tabela. Deu para sacar aqui até agora? Eu selecionei os campos das duas tabelas que eu quero que apareça, onde a primeira tabela vai ser a tabela cliente e eu estou adicionando aqui, ó, a segunda tabela, que é a tabela endereço. E agora eu vou passar uma informação para ela que eu creio que é a mais importante. On. Esse on aqui você pode entender como se fosse um onde. Então eu vou falar para ela onde ID cliente vai ser igual a ID endereço, tá bom? Coloca um ponto e vírgula aqui e já era. Tá finalizado o nosso comando para trazer todos os nossos dados de uma vez só. Vamos lá no nosso Workbench, tá? Vamos colar o nosso comando de seleção e vamos executar. Ó, ele está carregando aqui ainda, tá? E ele trouxe todos os dados aqui para mim. Você pode ver que ele já migrou o ID cliente aqui para dentro, tá? Então, ó, o ID 4, tá? O ID de cliente 4 recebe o nome de Guilherme Silva, é do sexo masculino, tem idade de 21 anos, mora na rua José Ribeiro Costa e reside na casa número 126, na cidade de Barueri, no estado de São Paulo. Beleza? Agora eu vou aqui e vou inserir mais uma outra informação, tá? Eu vou inserir aqui, por exemplo, os dados da minha namorada, a Agatha, tá? Então, aqui, chave primária, sempre null, tá? Então, vou colocar o nome dela aqui, Agatha Tainá Silva. Ela tem aí seus 19 anos e é do sexo feminino.
Vou aqui grifar aqui em cima para mim, selecionar e vou executar essa linha de comando. Aqui, ó, o nosso banco já inseriu. Vou agora aqui inserir também um outro valor na nossa tabela de endereço, que seria o endereço da Agatha. Então a Agatha aí, ela mora na rua Padre de Souza Santos, sei lá. Número da casa dela, 221, cidade de Osasco, por exemplo, São Paulo. Eu vou executar aqui e já era, gente, tá aí. Agora a gente pode pegar e trazer aquele comando de novo, que é esse comando de seleção aqui, ó. A gente cola aqui o comando de seleção, aí ele já está até colado. Então vou clicar aqui, ó, e ele vai trazer para mim as duas pessoas que estão nas nossas tabelas. No caso, ele pegou a ID aqui e gerou de 10 em 10. Não era o certo, né? Mas como ele já gerou, então vamos deixar assim. Então, ó, eu entendo que Guilherme é o ID4, Agatha é o ID14, onde Guilherme é do sexo masculino e Agatha do sexo feminino. Então, gente, olha só que legal como que é essa ferramenta. Nós conseguimos fazer muita coisa com ela, é muito útil, tá? E grandes empresas utilizam dessa prática para fazer, sejam sistemas, sejam aplicações, entre outras. Se você tem um banco, se você tem um aplicativo que usa no seu celular, provavelmente seu celular tem esse tipo de banco, tá bom? Então, por hoje é só, o vídeo fica nisso. E, poxa, faz o teste no Heroku, é uma plataforma legal para aprendizado para quem quer entrar nessa área de banco de dados, de análise, entre outras milhares de áreas que temos aí em TI. Então, gente, muito obrigado pelo vídeo, sou muito grato e boa tarde a todos, tá bom?